Pessoal, nós precisamos fazer o nosso canal dobrar de tamanho em 30 dias. Só que para fazer isso eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal, chamem mais uma pessoa para se inscrever no canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário, porque assim o YouTube vê relevância, ele divulga os vídeos para outras pessoas e a gente vai conseguir aumentar o nosso tamanho, aumentar a nossa relevância. E com um canal maior eu vou conseguir chamar mais pessoas para participar das nossas lives, chamar pessoas para o Banco do Carona, pessoas mais renomadas, pessoas mais conhecidas que vão ter aqui um papo muito legal comigo e também com o Alisson, mas eu só vou conseguir chamar essas pessoas caso vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, porque só assim a gente vai fazer o canal crescer. Eu preciso da colaboração de vocês para que o nosso canal possa crescer. E compartilhe o vídeo de hoje, porque é um vídeo muito legal sobre geopolítica. Esse é um tema bem interessante e é uma abordagem que poucos têm percebido com relação ao impacto internacional que essa crise da Venezuela tem. Porque você já deve ter se perguntado quem que ganha e quem perde com isso? Quem serão os vencedores e quem serão os perdedores com essa crise que afeta a Venezuela? Obviamente, os perdedores, além da Venezuela, são Brasil e Estados Unidos. E os grandes vencedores de toda essa crise da Venezuela, independentemente do resultado que possa acontecer, Maduro caindo ou Maduro ficando, os vencedores são China e Rússia. Mas antes de falar dos perdedores e dos vencedores, nós temos que falar como a comunidade internacional está observando esse episódio. A Europa, ela tem uma posição praticamente em conjunto a respeito de Nicolás Maduro. Maduro precisa sair. Só que com relação ao que deve ser feito, a Europa não sabe, a Europa está dividida. Existe uma posição que eles querem ganhar tempo, porque com o passar do tempo há uma possibilidade de haver mais desertores dentro do exército da Venezuela. Entretanto, há o problema dos grupos paramilitares. E esses grupos, as milícias de Maduro que foram armadas por Nicolás Maduro, é um grande problema porque eles são muito fiéis a Nicolás Maduro. Houve a tentativa de ser convocado uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU. Entretanto, a Rússia vetou essa reunião. E por que a Rússia vetou? Porque Rússia e China têm interesses na Venezuela. Tanto Moscou quanto Pequim já cederam crédito e também venderam armas para o governo Maduro porque eles apoiam o governo Maduro. E Rússia e China olham para a Venezuela e como uma grande oportunidade de cutucar os Estados Unidos, de provocar os Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos está com tensões com a Rússia e também com a China, principalmente com a China nessa guerra comercial que está sendo travada entre os dois países. Recentemente, os Estados Unidos disse que não vai aumentar, que vai adiar o aumento dos tributos com relação das tarifas para o comércio com a China. Então há um outro tipo de interesse, além do interesse do petróleo, que está todo mundo falando. Além do interesse do petróleo, existe todo esse interesse geopolítico internacional que afeta essa disputa com a Venezuela, essa crise na Venezuela. E por que o Brasil é um dos perdedores? O Brasil é um dos perdedores porque sai menor dessa crise na Venezuela. Mostra que a nossa diplomacia não é uma diplomacia grande, é uma diplomacia pequena, mostrou uma pequenez da nossa diplomacia. Quando teve o conflito com o Guaidó, o Brasil deveria ter assumido um protagonismo um protagonismo que é nosso, porque o Brasil praticamente manda na América do Sul, é o maior país da América do Sul, e se esperava, a comunidade internacional esperava uma ação do Brasil de liderança nesse caso da Venezuela. Muito porque quando o Brasil deixa de lado a liderança para que os Estados Unidos mediem esse conflito, o que acontece? Com a presença dos Estados Unidos, Maduro fica mais resistente a ceder às pressões americanas e isso liga o alerta de Rússia e de China, porque tem os Estados Unidos na jogada. E o Brasil, como é um país que tem boas relações com todas as nações, seria mais fácil para que esse conflito fosse resolvido. Só que o Brasil se omitiu nessa posição e o Brasil não tomou um protagonismo que deveria ter tomado. A diplomacia brasileira se apequena, o nosso país se apequena perante a comunidade internacional e principalmente Bolsonaro perdeu uma enorme chance de se capitalizar politicamente, porque o governo não sabe o que fazer com esse caso da Venezuela. E não sabe muito porque nós temos um ministro, o chanceler Ernesto Araújo, que ele é menor do que o cargo que ele ocupa. Ele está perdido, ele não sabe o que fazer e ele prejudica Bolsonaro nessa situação. Então nós perdemos porque nós mostramos pequenez internacional, porque cedemos a esse papel de líder para os Estados Unidos, que também perderam. E por que os Estados Unidos perderam? Porque em qualquer um dos cenários, seja a saída de Maduro, seja a permanência de Maduro, os Estados Unidos perdem, porque Rússia e China
vencem. E por que Rússia e China vencem? Vamos pegar o primeiro cenário. Maduro fica no poder. Se Maduro ficar no poder, isso vai mostrar que Rússia e China, eles conseguiram mostrar força e conseguiram atrapalhar os propósitos, atrapalhar os planos dos Estados Unidos. Porque Donald Trump queria a saída de Maduro e a pressão feita pela Rússia e pela China atrapalharam os planos de Washington. Por isso que Donald Trump ele quer uma resolução mais rápida desse caso, para evitar que esse processo se alongue, para evitar o aumento da influência de Rússia e de China. Só que se Maduro cair, você pode achar, não, se Maduro caiu, então a influência de Rússia e China não foram tão grandes. Mas, mesmo Maduro saindo, Rússia e China vencem. Por quê? Porque se Maduro sair, vai haver uma interferência direta do Donald Trump dos Estados Unidos para a saída do Maduro. Isso legitimará as ações de Rússia e de China com as suas ações em outros países. Então a ação dos Estados Unidos com a Venezuela vai legitimar as ações de Moscou com a Crimeia e também com a Ucrânia. E as ações dos Estados Unidos com a Venezuela vão legitimar as ações de Pequim com Taiwan e também as manobras no Mar do Norte, no Mar da China. Então perceba que mesmo China e Rússia, mesmo com a queda de Maduro, com a queda do Nicolás Maduro, Rússia e China também são vitoriosas. Em um cenário que é possível, que agora que os Estados Unidos está liderando, e possivelmente o Brasil não vai se opor a essa liderança dos Estados Unidos, independentemente do que ocorrer, Rússia e China são os dois grandes vencedores, as duas grandes vencedoras desse conflito, dessa crise na Venezuela. E os Estados Unidos perderá, porque se Rússia e China vencem, os Estados Unidos, obviamente, por consequência, perde. E nós também perdemos, porque nós mostramos uma enorme pequenez internacional perante esse conflito e um despreparo para saber como lidar com essa situação. Então perceba você que em política externa existem muitos interesses. Os interesses são os mais diversos. E as ações dos países vão interferir politicamente, vão interferir estrategicamente nos demais países. Então, quando o Brasil se omitiu a liderar esse movimento de resolução do conflito na Venezuela, você perceba que a omissão do Brasil tem impactos com as pessoas em Taiwan, tem impactos na Crimeia, tem impactos na Ucrânia, porque nós liberamos o espaço para que os Estados Unidos viessem e os Estados Unidos agissem como líderes, como liderança. E aí o que acontece? Gera tensão internacional, porque Rússia e China não querem, Rússia e China sempre ficam em alerta quando há uma ação norte-americana. E qual que é o problema dos Estados Unidos e o Brasil entrarem em um conflito direto com a Venezuela para depor Nicolás Maduro? Além de ter toda a questão internacional que vai contrariar os interesses de Rússia e de China, nós nos tornamos co-responsáveis pelo novo governo que assumirá a Venezuela. Então perceba que essa situação ela é muito mais delicada do que aparenta, porque envolve outros interesses. Por isso que no meu vídeo que eu falei, no primeiro vídeo que eu fiz falando sobre isso, o link está aqui na descrição, eu falei que o petróleo ele era secundário nessa questão da Venezuela. E de fato o principal objetivo, o principal ponto que está em jogo são essas relações geopolíticas, esse mapa geopolítico. Porque os Estados Unidos ele quer a América para os americanos. É a doutrina Monroe. Os Estados Unidos não olham com bons olhos essa influência da Rússia e da China com a Venezuela. Entretanto, independentemente do que acontecer, Pequim e Moscou vencerão os Estados Unidos. Isso mostra, e pior, vai legitimar as ações internacionais de Moscou e Pequim com a Crimeia, com a Ucrânia e também com Taiwan. Então, o objetivo desse vídeo era mostrar esse lado, os impactos internacionais que ocorrem nessa crise da Venezuela, porque isso só não interfere somente o Brasil, não mostra questões com relação à nossa soberania perante os Estados Unidos. Isso tem um impacto global, com pontos que nós nem imaginávamos que pudesse acontecer. O William Vac tem alguns vídeos falando sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição, são vídeos bem didáticos, bem interessantes, eu vou deixar todos aqui na descrição, juntamente com o meu primeiro vídeo falando sobre o conflito na Venezuela e o vídeo que eu fiz essa semana também falando sobre essas disputas na Venezuela. Considere se inscrever no canal, deixe seu comentário, o que você acha? Brasil e Estados Unidos perderam, Rússia e China venceram? Quem são os grandes derrotados? Quem são os grandes vencedores desse conflito na Venezuela, dessa crise na Venezuela?
compartilhem o vídeo para que a gente possa fazer o nosso canal dobrar de tamanho em 30 dias. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.